Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma lâmina que, bom, eu acho que dispensa apresentações, né? Dá uma olhada nessa lâmina aqui, pessoal. Acredito que muitos de vocês não estejam familiarizados com ela, até mesmo porque não é um equipamento muito comum. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês. O canal completa hoje um ano, do primeiro vídeo até hoje, completa aí um ano de existência nesse canal. Um canal que começou de forma muito despretensiosa e graças a vocês, e acho que essa cultura que a gente tem, essa paixão que o brasileiro tem por lâminas, brasileiro e outros países também, que a gente tem muita gente fora do Brasil. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí por essa força, por esse carinho, e prometo que eu vou seguir empenhado em trazer sempre coisas boas para vocês, sempre trazendo novidades, conteúdos legais aí, coisas que vocês não vão achar em outro local, beleza? E pedir para vocês agora um favor grande, escreve aí nos comentários o que você está achando do canal, dicas, críticas, tudo é muito bem-vindo. E um último pedido, pessoal, dá o like, queria muito ver aí a meta aí de 500 likes nesse vídeo se tornando realidade, isso depende de vocês. Você está vendo o vídeo, dá o like, não custa nada, vai motivar a gente, vai aumentar o engajamento, vai fazer a gente ficar motivado aí a continuar melhorando. Então quando se fala nesse tipo de equipamento, pessoal, a gente precisa ir para uma marca americana chamada Bulse, né? Bulse Combat Knife Company. Basicamente, o cara chamado Jerry Bulse, ele cria em 1992 essa empresa de cutelaria. Ele começa fazendo facas para pagar a universidade dele, e depois ele acaba com a esposa fundando realmente a empresa. E ele tinha várias dificuldades, né? E uma delas é que na época os aços mais comuns, eles nem tinham tanta dureza a ponto de, quando era muito duro quebrava fácil, e quando era muito mole perdia a retenção de fio fácil. Então ele trabalha em cima de um projeto pessoal chamado INFI, e em 1998 ele lança esse aço, que é um aço que combina uma série de cenários, né? Então é um aço muito duro, mas com uma retenção de fio muito boa, e ele dobra, o aço tem uma série de características. Alguns especialistas falam que seria próximo a um S8, só que com um tratamento térmico espetacular. De qualquer forma, é patenteado, né? É segredo empresarial, segredo da empresa dele, esse aço, esse tratamento térmico, ninguém conhece. E ele coloca a prova em vários blade show, em vários shows de cutelaria, então com a presença de vários cuteleiros famosos, ele coloca esse aço à prova quebrando concreto, quebrando barra de aço, aquela barra galvanizada. Tem vários testes desses tipos de cenários brutais, assim, e no final ele vai lá, tira o pelo do braço, mostra que o aço se manteve e não quebrou, e também às vezes não perdeu o fio e se manteve enfiado por muito tempo. Então a gente está falando de uma empresa de Ohio, nos Estados Unidos, que tem essa tradição desse aço, dessa cutelaria. Eles são acusados, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, de serem pessoas que manipulam o mercado. Como é que você manipula o mercado? Eu solto poucas unidades de determinado modelo e automaticamente eu forço as pessoas a comprarem, porque do contrário logo vão sair de linha. E quando sai de linha você só vai encontrar em mercado paralelo, e o mercado paralelo está muito mais caro. Vou dar um exemplo, esse aqui é o modelo V8, esse aqui que eu digo é uma réplica, tá pessoal? O modelo original dele não fabrica mais o V8, hoje é o V6, que é um modelo mais curto. O modelo V8 hoje foi vendido por $1.000. Então ele sai de linha, o catálogo para de disponibilizar aquela ferramenta e automaticamente sobe muito o preço. Então essa adaga, digamos assim, desse comprimento aqui, que eu já vou até aproveitar e mostrar para vocês, o total dela 33 centímetros, área de fio 18 centímetros, obviamente para cada lado, e o cabo dela especificamente 12 centímetros. Então quer dizer, uma lâmina com uma espessura de 6 milímetros, dá para vocês terem uma noção aqui do que a gente está falando, realmente um monstro, muito bonita, muito boa, e ele quando ele traz essa cultura, a gente vai falar assim, mas monge, qual o problema dele fazer isso? Problema nenhum. São só coisas que eu estou trazendo para vocês que a empresa joga dessa forma, criando esse gatilho, 387 gramas, com a bainha deve ir aí para 466 gramas. Então ele utiliza esse gatilho da escassez para justamente ter uma cada vez mais personalizado, né? E consequentemente o valor agregado ao trabalho dele. Então se você quer, você compra. Se você não comprar, ele não pode ficar com o estoque parado, tem uma produtividade hoje. Você comprando no site dele, você vai pagar aí o modelo V6 na casa de $500, demora aí no mínimo 6 semanas para você receber a peça.
E você, se for trazer para o Brasil, tem imposto de 60%, mais os outros impostos atrelados aí a essa compra, você vai praticamente dobrar. Então, mesmo você comprando diretamente na loja, você está falando aí do investimento de $1.000. Pô, Monge, você pagou $1.000? Claro que não, né, pessoal? Nem conseguiria bancar um investimento desse porte e ainda assim trazer vídeos semanais para vocês. Então, esse aqui você encontra na Shopee, tem o link na descrição. É claramente um clone, né? Não dá para dizer que é uma réplica, ou melhor dizendo, uma cópia, porque tem modificações. Então, você tem a original, ela vem com os pinos vazados, né, aqui. E esse aqui a gente tem esses pinos, que a gente chama de pino mosaico. Tem um mosaico aqui dentro, tá vendo? Que é uma peça muito bonita. Aqui, normalmente, as peças do V8 vinham de micarta. Essa aqui vem com essa madeira escura. Lembra um pouco um jacarandá, sabe, pessoal? Uma madeira mais escura. Eles falam ébano, mas com certeza não é um ébano, é uma madeira mais um marrom escuro. Vocês vai estar dando para vocês verem aí o tom com relação à iluminação aqui. Mas uma madeira muito bonita. Uma madeira bem acabada, com os veios seguindo o caminho da lâmina, que é importantíssimo. Então, quer dizer, uma lâmina, uma madeira muito bonita. Ela tem esse detalhe belíssimo aqui, além desse porta-fiel aqui, desse furinho no canto. Essa ponta aqui é muito bonito, pessoal. É realmente uma lâmina espetacular. Então, vamos falar especificamente dessa. Então, esse seria uma réplica do modelo V8. Esse modelo V8 ele sai em 2018. Então, você vê, eles lançaram em 2018. E hoje você já não tem mais no catálogo deles a menção a esse modelo. E sim ao V6, que é um modelo mais compacto. Ela vem nessa bainha, que se não é um couro, é algo muito próximo a um couro, um sintético, é espesso, é grosso, tem uma boa qualidade, um bom acabamento. Até tem um furinho aqui no canto, acredito, para sair, escorrer água, se fosse o caso, mas tem um acabamento bonito na bainha, estiloso, né, pessoal? Tem essa proteção aqui na frente, que cria um efeito mais, como se fosse uma segunda bainha, né? Uma roupinha, e ela tem um encaixe muito bem feito aqui, ó. Percebe? Então ela veste, ela tem ainda assim esse botão de pressão, então você vê que ela fica muito bonita na bainha, né? Uma bainha que é realmente muito uma roupa, né? A bainha é uma roupa, né, pessoal? Aqui a gente tem 3 furos, 3 pinos de pressão pinados aqui direto na bainha, e tem um último aqui que é referente ao ao botão de pressão, que é o que limita o espaço do cinto, que eu particularmente achei um espaço relativamente pequeno aqui para passar o cinto, mas aí vai muito de cada um. Aqueles cintos militares maiores eu acredito que não dê para passar. Aqui, só para título de curiosidade, nem sei se dá para medir dessa forma, nós estamos falando aí de aproximadamente 4,5 centímetros de área para o cinto, então teria que ser um cinto mais fino. Pessoal, dando sequência aqui, eu vou deixar a bainha de lado, uma bainha preta, com bom acabamento. Por que é importante ela ter essa parte interna aqui? Porque senão, se a costura não tem essa parte interna, toda vez que você enfia, a própria lâmina vai cortando e estragando a costura e automaticamente estragando a bainha. Então, outro ponto importante aqui é com relação ao fato dela ser ambidestra. Por que eu digo que ela é ambidestra? Porque você vai colocar ela de qualquer um dos lados. Você vai usar ela dos dois lados no seu cinto e não vai fazer diferença, até mesmo porque é um punhal, tá joia? Mas é sempre bom de deixar claro, porque às vezes um outro pode perguntar, é ambidestra? E é legal a gente dar atenção a todos. Aqui ela fala, diferente da original, que é no aço INFI, que não é uma sigla, é um nome propriamente dito, ela vem colocada aqui, que vem no aço AUS 10, que é uma evolução do AUS 8, um aço japonês. Se realmente for nesse aço aqui, é algo fantástico. Mas já encontrei em outro anúncio que ela está no aço 440C, que também é um aço muito bom. Então, de qualquer forma, é um aço inoxidável, um aço que entrega uma boa retenção de fio, embora essa lâmina não tenha vindo muito afiada. Ela veio, ainda não afiei ela, não é uma lâmina que eu vou usar para trabalho, é uma lâmina de coleção, então não estou tão preocupado com essa parte, mas ela não veio com aquele fio de navalha, que eu acredito que muitos vão sentir falta desse detalhe, vão precisar passar ali numa chaira ou principalmente no strope de couro. Eu utilizo sempre esse aqui, pessoal. Tem link aí na descrição, vou deixar para vocês. Acho que é coisa de R$40, uma pasta jacaré já vem incluído. Isso aqui é essencial. Quem mexe com lâmina, toda vez que você vai sair de casa, vai usar um canivete, alguma coisa, vem aqui, passa 2, 3 vezes para fazer essa manutenção do fio, para você não ter que reafiar, né? Você vai fazer só a manutenção do fio. Além disso, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o passador de fiel, nós temos dois furos laterais. Não sei se a ideia seria para talvez fazer uma lança, alguma coisa assim, amarrar talvez ali um bastão de madeira e apertar, enrolar. Eu confesso que eu não sei, porque é um equipamento mais pesado. É diferente de um punhal pequeno, mas esteticamente é muito bonito.
esteticamente muito bonito. E acredito que dê para fazer uma amarração grande também, para você ficar com a mão presa aqui, como se fosse um fiel só aqui, só que trançando aqui para sua mão ficar mais presa. Confesso que eu não sei, mas como essas lâminas elas passam por testes muito rigorosos, os testes que eu vi no site são no YouTube de vídeos, tudo é brutal, assim, quebrar concreto, barra de aço, os caras levam realmente essas lâminas ao extremo, o que facilita muito é porque essas lâminas, as originais, né, a Bulls Combat, ela tem garantia eterna. Então eles não questionam, vão lá, trocam para você, demora um tempinho, mas eles te entregam uma lâmina nova. O que é o grande diferencial dessa lâmina aqui? É a estética da lâmina propriamente dita. Você vai ver, reparar nos fullers aqui, é muito bonito. Ela tem esse central, ainda tem esses dois que criam um efeito muito bonito. Olha como é que ela trabalha muito bem a questão da estética, pessoal. É, sem dúvida nenhuma, o punhal mais bonito que eu tenho. Tanto que quando tem churrasco, alguma coisa aqui em casa, é ele que fica no meu mostradorzinho lá, no meu quadrinho de destaquezinho de acrílico que eu tenho. Realmente como uma das minhas lâminas esteticamente mais bonitas, né? Uma lâmina realmente belíssima. Gosto muito dela. Olha só aqui. Espessura muito grande. As lâminas dele são todas com full tang, né? Então você vê, não tem ponto de fragilidade, não tem área de solda, não tem nada. A madeira bonita, o próprio pino, o mosaico também dá um tchan muito bonito. A bainha compõe muito bem. Eu acho que essa aqui é um daqueles punhais, e aí eu tenho que pedir novamente, pessoal, para quem esqueceu, dá o like, se inscreve no canal, comente se você conhecia esse equipamento, se você conhecia essa marca. Para nós é muito importante esse feedback, essa interação com vocês. Eu saio de viagem amanhã cedo, vou ficar a semana toda fora, vai ser uma viagem, uma aventura bem legal. Estou separando as lâminas que eu vou levar ainda. Com certeza de multiferramenta eu vou levar esse meu aqui que tenho usado com muita frequência. Quando eu vou para o mato assim mais extenso, eu gosto de passar um fielzinho assim, pessoal. Sei que às vezes tem que correr, né? Então, às vezes pode acontecer, embora essa bainha seja muito fixa. Tem vídeo dela aqui no canal. Do multiferramenta eu ainda não tenho. Mas se você quiser acompanhar, muita coisa não dá para postar aqui na rede. No Instagram Monge Preparado, lá eu vou estar mostrando toda a viagem, como é que vai ser, tirando dúvida do pessoal e etc. Então se inscreve lá caso você não esteja ainda seguindo o canal do Monge. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Uma lâmina belíssima, muito espessa. Olha como é que é bem trabalhada aqui a junção dela. É muito bonita, a junção não. O fuller dela vem entrando aqui. É realmente uma lâmina que tem muita bagagem histórica. O conteúdo realmente trazendo da Bulls Combat mostra muito do que é hoje o mercado, né? São lâminas que têm um custo-benefício altíssimo, né? Você vai pagar aí numa lâmina como essa, você achar mais de $1.000, trazendo para o Brasil, então nem se fala. Às vezes você vai trabalhar aí com, sei lá, $1.800, vamos trabalhar R$2.000, são R$10.000 numa lâmina, ninguém vai querer pagar isso. Quando você vai no link na descrição e acha na Shopee por um valor ínfimo comparado a isso, e você ter acesso a um aço desse nível, né, uma lâmina desse nível, realmente a gente tem que ser muito grato, pessoas como eu que gostam disso, é a diferença entre você ter e não ter. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, dá o like, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem bem de perto, fazer uma última passada. Peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, escreve nos comentários se você conhecia, se você gosta, qual é a opinião com relação a isso. E lembre-se, sejam sempre fortes.